Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Que Jesus nos abençoe mais esse dia, que Ele seja pródigo de realizações espirituais importantes para a nossa vida. Que hoje possamos conquistar um pouquinho mais de amor e sabedoria, que é a grande finalidade de nossas vidas. Isso viemos buscar aqui. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. O nosso assunto de hoje é sobre a má formação fetal. Quais são as razões espirituais que levam à má formação fetal? A má formação fetal é um problema que traz grande sofrimento à vida de tantas mães que desejam ter seus filhos e no final eles não conseguem se desenvolver o suficiente para nascer. A doutrina espírita conhece as causas que levam a essa situação e é disso que nós vamos falar agora. O nosso corpo ele é formado tendo como matriz o perispírito. O perispírito é um corpo de energia que nós carregamos todo o tempo conosco. Estando no corpo, o nosso perispírito está ligado ao corpo. Estando fora do corpo, o nosso perispírito ele dá forma, ele reveste o nosso espírito fora do corpo físico. Consequentemente, no plano espiritual, nós usamos o nosso perispírito para nos manifestar neste universo. O perispírito é o nosso veículo de manifestação nesse universo. E existe uma linha direta de ação e reação com relação ao perispírito. Tudo que nós fazemos reflete no perispírito. Todas as nossas ações aqui no mundo físico, enquanto estamos encarnados, elas têm um reflexo no perispírito. Nosso emocional, nossa maneira de ver a vida, todas as nossas ações, ela tem um tipo de reflexo acumulando energia no nosso perispírito. Ações boas, ações que nos beneficiam, ações que beneficiam as pessoas, elas criam ações positivas no perispírito. Ações negativas que causam sofrimento em nós mesmos ou nas outras pessoas, acumulam energia de sofrimento no perispírito. E muitas vezes esta energia de sofrimento acumulada no perispírito é muito intensa. Atitudes como envolvimentos com o crime, envolvimentos com tráfico de drogas, o suicídio, a corrupção, são atitudes mentais que causam grande sofrimento na vida das outras pessoas. E dependendo do grau de intensidade dessas energias, elas desarticulam o perispírito, criam desorganização perispiritual. No suicídio, por exemplo, tudo aquilo que acontece com o corpo, que é capaz de matar o corpo, ele cria uma deformação correspondente no perispírito. O suicídio por envenenamento cria lesões extremamente graves no corpo e essas lesões também são transportadas para o perispírito. A pessoa que se atira de um prédio e destrói efetivamente o seu corpo faz com que ele despedace. Esse despedaçamento, essa desarticulação do corpo físico cria lesões semelhantes no perispírito. A pessoa que pega uma arma e atira na própria cabeça, ela cria aquelas lesões lá no seu perispírito. Esta lesão que foi criada no seu cérebro também é transportada para o perispírito. O espírito chega lá no plano espiritual, fora do corpo físico, e transporta consigo estas lesões e permanece com elas durante muito tempo no plano espiritual. Quando qualquer energia é agregada ao perispírito, esta energia irá transportar-se para o corpo físico através dos genes. O perispírito é que é a matriz dos genes. O perispírito é um corpo material construído de matéria em outro nível de vibração. E esta matéria em outro nível de vibração interage com os genes, fazendo com que eles se tornem mais aprimorados ou cria deformações genéticas que irá obrigatoriamente transportar-se para o corpo físico. Esta união se dá durante o desenvolvimento fetal, mas às vezes o perispírito está tão desarticulado que não permite o desenvolvimento de órgãos capazes de sustentar a vida. Só que o corpo físico, ele atrai para si toda essa desarticulação, toda essa desorganização. Ele atrai para si a destruição que foi causada no perispírito. Ele limpa o perispírito. O corpo físico é o mata-borrão do perispírito. Ele limpa o perispírito.
Por isso, tudo que acontece com você, suas doenças, tudo são limpezas perispirituais. O tempo que você fica doente é um tempo de limpeza, é uma faxina realizada lá no perispírito. Só que nós continuamos realizando sujeira e continuamos adoecendo. E às vezes, a desarticulação, a desorganização é tão intensa que esse espírito precisa de uma limpeza muito intensa. E acontece aí as más formações fetais. Se você olhar para o feto deformado que não sobreviveu, você vai ver a imagem clara do que é a situação do espírito lá no plano espiritual. Foram escolhas muito erradas, tragédias criadas que levaram àquela deformação fetal. É a ação do espírito e sua relação com a lei de causa e efeito, onde somos obrigados, por leis kármicas, a passar por tudo aquilo que fizemos os outros passar. Então, na má formação fetal, após essa limpeza realizada no perispírito, que às vezes podem ser más formações fetais uma vez, duas vezes, várias vezes, até que o perispírito se organize novamente para que possa ter condições de nascer alguém que tenha condições de sobreviver. Muitas vezes em sobrevivências bem organizadas, bem articuladas, ou sobrevivências parciais, portando algumas doenças graves de natureza física ou mental relacionadas ao tipo de ação que aquele espírito teve que o levou a esse tipo de colheita. Mas e os pais, principalmente a mãe? A pergunta dela, o que eu tenho com isso? Qual a minha causa? O que eu fiz para poder merecer isso? Duas causas levam a essa situação. A lei de ação e reação e a lei do amor. A lei de ação e reação, ela nos obriga a consertar aquilo que estragamos. Então, se naquela ação daquele espírito que o levou a uma colheita de deformação fetal, o pai ou a mãe são os responsáveis por induzir, por não educar, por de alguma forma contribuir para a queda, a decadência daquele espírito, esta família, esse pai ou essa mãe irá se tornar obrigatoriamente responsável por ajudar aquele espírito a reconstruir-se. Mas existe a lei do amor. E a lei do amor diz que se você ama alguém e esta pessoa está em estado de sofrimento intenso, a lei do amor determina que você vai poder fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, seja qual for a ação dela. O fato de alguém fazer muitas coisas erradas não nos impede de ajudar aquela pessoa. E às vezes nem nos impede de amar aquela pessoa mais do que os outros. É muito comum uma mãe que tem vários filhos e um deles desencaminha por sua própria escolha. Normalmente ela passa a amar até mais aquele que é o mais fraco, é o mais frágil. É aquele que não teve condições durante a vida de fazer escolhas acertadas. Então lá no plano espiritual cria-se uma situação, antes da reencarnação muitas vezes, em que você vai reencarnar e tem lá, em regiões de sofrimento do plano espiritual, alguém numa situação extremamente complicada e você não tem culpa nenhuma. Não foi você que induziu aquela pessoa. Não existe uma lei de ação e reação aí. Não existe uma lei de causa e efeito aí nessa situação. Simplesmente você, por amor, deseja ajudar aquela pessoa. E aí acontecem as situações que nós podemos visualizar aqui no mundo encarnado. Uma mulher que reencarna, deseja ter filhos, ela quer ter filhos, ela tem um aguçado amor maternal e nas tentativas de ter os seus filhos, ela recebe várias situações de más formações fetais, várias situações de abortos espontâneos, até que ela venha a ter o seu filho. Muitas vezes aquela repetição de aborto espontâneo está recompondo o perispírito de alguém que precisa reencarnar, mas não tem organização perispiritual suficiente para sustentar a vida. E ainda acontecem situações extremas da mãe que deseja muito ter os seus filhos. E depois de várias más formações fetais, ainda nasce uma criança portadora de algum tipo de deficiência, que vai exigir dela ainda muito mais amor, para que durante a vida possa acontecer a reorganização de seus perispíritos, para que eles possam então retomar o destino de suas próprias vidas. Não há o acaso. Tudo obedece a leis naturais. O acaso não existe. E seja qual for a situação, é extremamente necessário
que as forças oriundas da capacidade maternal estejam ativas, que aquela criança seja amada, respeitada, protegida, porque ali está em ação uma reconstrução perispiritual. Não importa o que a pessoa fez, porque todos nós somos espíritos semelhantes, capazes de cometer os mesmos erros que os outros. Às vezes não tivemos foi oportunidade ou coragem, mas quando nós agimos dentro da lei do amor, nós propiciamos a capacidade daquela pessoa se reconstruir. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.